casa esperta. E tá gravando. Tô pronta. Carol Tremarin, seja bem-vinda ao Rafa's Show. Obrigada, amiga. Parabéns pelo programa e obrigada pelo convite. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Eu queria te perguntar como tu tá se sentindo pra esse Dia das Mães. Eu tinha uma expectativa diferente, é claro, né? Porque eu ainda estaria gestando se eu não tivesse tido a perda em dezembro. Então, essas datas mais emblemáticas, Natal, que também aconteceu, eu estaria gestando, Dia das Mães, enfim, tudo isso faz eu reviver muitas coisas, né? Porque não adianta, a partir do momento que tu gera, tua vida se transforma. E aí, essas datas, especialmente, colocam um peso maior, sabe? Sim, e tu já se sente também mãe, tu já tem todas as tuas expectativas, o pensamento, né, de como tu vai passar essas datas, e aí no final acabou não acontecendo, né? Exatamente, exatamente. E não só da minha parte, mas, claro, a família digere a informação de uma maneira diferente, uma rapidez diferente também, né? Mas a expectativa não era só minha, né? Ela acaba sendo de todo mundo que convive com a gestante, com o bebê. Sim. Falando um pouco sobre isso, conta pra gente um pouquinho sobre como foi a tua experiência com a gestação. Foram 11 semanas, das quais 8 foram muito felizes. E as outras foram terríveis. Acho que as piores que eu já vivi. Porque eu sofri um aborto espontâneo, mas eu também tive um aborto retido. Isso significa que eu perdi o meu bebê, mas o meu corpo não expulsou o feto. E além disso, amiga, existem várias categorias, vamos lá, de gestação, tá? E a minha se categoriza como uma gestação anembrionada. Isso significa que o meu embrião ele nunca foi suficientemente grande pra gente conseguir enxergá-lo numa ecografia, por exemplo. Então, logo que eu descobri que eu tava grávida, que foi super rápido, como eu queria muito, atrasou poucos dias, eu controlo pelo aplicativo, né? Eu já tava super atenta que, meu Deus, posso estar grávida. Então, eu descobri rápido e logo eu já agi. Marquei obstetra, porque, enfim, eu não tinha, né? Mas eu sabia que quando eu precisasse, eu já tinha uma pessoa que eu gostaria de ir. Então, eu marquei algumas pra conhecer e já amei a minha logo de cara. E aí, eu já comecei o acompanhamento ali mesmo, né? Do pré-natal, porque é tudo muito rápido, né? A gente pensa, nossa, 9 meses leva uma vida. Não, gente, pisca o olho, passou o primeiro trimestre e vambora, sabe? Então foi tudo muito assim, foi muito gostoso nesse início. E aí te coloca num lugar muito novo, de tipo, meu Deus, agora eu preciso fazer 1 milhão de exames, vários exames, tem que fazer uma bateria muito louca. E daí eu descobri logo de cara, uma coisa que não é tão comum, que eu tinha diabetes gestacional. Inclusive, isso pode explicar, de alguma forma, a minha perda, mas eu nunca vou saber, porque a gente não biopsiona. Mas, enfim, eu tive uma gestação anembrionada, que é uma gestação em que o bebê, o feto não evolui o suficiente para ele ser percebido na ecografia. Então, é um termo mais ecográfico, né, pra explicar esse tipo de gestação. Aí, eu fiz a minha primeira ecografia. Pelos meus cálculos, eu estava de 7 semanas, que é quando se sugere fazer a primeira eco. Que aí, eventualmente, tu já consegue até ouvir o coração do bebê e tudo mais. Legal, fui pra eco, cheia de expectativa. Meu Deus, que grande loucura que eu tô vivendo aqui, né? Nós dois, aliás, o Job sempre comigo. E a médica disse, pela medida do teu útero, que não é a minha obstetra, tá? A médica ecografista. Pela medida do teu útero, tu tá com 5 semanas, e não 7. Só que pelo cálculo do meu período, eu estaria de 7 semanas. E eu, tá. Beleza, ela falou, repete a cada não, repete daqui a 15 dias pra gente ver se evoluiu. Só que, amiga, aquilo ali já me pegou. Do tipo, tá, eu tô vendo a imagem, tem um saco gestacional perfeito, do jeito que ele tem que ser, mas ainda não tem um feto. E aí eu já fiquei, tipo, apreensiva. E eu não sei se isso é instinto ou o quê, mas aquela pulguinha nunca saiu de mim, sabe? Do tipo, cara, alguma coisa não tá certa. E aí eu tinha que esperar ainda 15 dias pra fazer o segundo exame, porque é um período saudável de evolução desse feto, né? Aí sim nós poderíamos ver se teria batimento, se a gestação evoluiu e tudo mais. Então, quando eu fui fazer a ecografia de novo, pelos meus cálculos, eu estaria com 9 semanas. E eu fui fazer a eco e ela disse: a tua gestação não evoluiu. E eu continuava com uma medida de 5 semanas. Oh, Desculpa, amiga. capaz. Eles falam com uma praticidade, tipo,
teu cadarço tá desamarrado, Uhum. sabe? E por mais que eu pensasse, ai, tá, talvez o meu bebê não esteja evoluindo. Porque eu me sentia muito bem. Eu não fui aquela gestante que tinha enjoo, que tinha insônia, nada. Eu tava vivendo plenamente, sabe? Eu continuei minha rotina de exercícios físicos, que pra mim é muito importante. Então, tipo, a minha vida, a minha rotina tava normal. Lógico, com adaptações, né? Porque afinal de contas eu tinha diabetes gestacional, então eu não podia Uhum. comer doce. Enfim, eu tinha que ter alguns cuidados diferentes. Mas assim, nada que atrapalhasse a minha vida, sabe? Eu me sentia bem demais, como se isso fosse errado. Porque a Uhum. gente ouve às vezes, ai, tem muito enjoo, não dorme. Enfim, eu sentia muito sono, que é um sintoma bem comum de gestante. Uhum. E, e aquilo me inquietava, sabe? Tipo, eu tô bem demais, eu deveria estar sentindo alguma coisa. Ai, tá, uma cólicazinha de vez em quando, tá, tudo bem. Mas enfim, eu recebi essa informação com a mesma praticidade que alguém me avisa que, sei lá, eu esqueci a chave do carro em algum lugar. Sabe, uma banalidade, uma coisa, Sim. assim, boba. Fria, né, da parte da médica. É que eu acho que no final das contas, pra ela vive, né, nesse Mas meio. claro, é a coisa mais recorrente do Sim, mundo. mas ela Amiga, talvez não entende que pra ti isso era, tipo assim, o teu mundo inteiro desabando. é E com eu uma notícia travei. ali, sim. E daí tu até deve sentir, assim, tipo, a pessoa te dando essa notícia com tanta praticidade, tu fica tipo, eu tô ouvindo certo? É isso mesmo? Tipo, Eu já sabia. é, já tava no fundo, Eu sentia. sabia. Eu sabia. Quando ela botou o ecógrafo em mim e eu vi a mesma imagem, exatamente a mesma imagem que eu tinha visto na primeira ecografia, não tinha embrião, não tinha batimento, não tinha nada de novo, de diferente. O que ela falou foi só uma comprovação do que eu tava vendo, Uhum. sabe? Só que eu travei. E o Yob também. E nós ficamos assim, tá. O E nosso agora? mundo desabou, sabe? Então, assim, eu soube que eu perdi meu bebê, porque eu não sofri o aborto, a expulsão, né? Uhum. Eu tive, então, um aborto retido. E aí, amiga, o que acontece é que quando tu sofre esse tipo de aborto, muitas vezes o teu organismo não entende que tu não tá mais gestando. Uhum. Então, tudo que eu percebia no meu corpo, eu continuei percebendo. Os meus peitos estavam maiores, mais doloridos. A minha barriga continuava ficando maior no fim do dia. Tipo, é bizarro o quanto o corpo muda rápido pra se adaptar à gestação. Então, lógico, eu não tava com uma pança enorme ou com peitos gigantescos, mas eu tava diferente do que eu sou. E Uhum. eu percebia isso. E eu tinha que esconder isso. Então, tipo, é tudo muito caótico, sabe? Nesse sentido. E aí, o meu corpo continuou entendendo que eu estava gestando. E eu não expulsei. Porque quando eu tive a perda, eu não sabia se eu iria expulsar ainda, se eu ainda passaria pelo processo de aborto espontâneo. Uhum. E nós tínhamos a expectativa que sim, até porque é mais orgânico que seja dessa forma, que não precise de um procedimento. Só que eu não tive isso. E aí eu fiquei esperando por isso. Então, teve uma quarta-feira à noite, ali perto, um pouco antes do intervalo de Natal, Ano Novo e tudo mais. Então tava um caos na agência, assim, eu tava trabalhando muito. E eu tava trabalhando até bem mais tarde naquele dia. E por coincidência, esse foi o dia em que o meu sogro internou no hospital. Então o Iop tava com ele no hospital e eu tava em casa. E eu comecei a sentir muita dor. A dor que a médica disse que eu sentiria quando eu abortasse. Uhum. E ela falou: te prepara, provavelmente tu vai sangrar muito, vai sentir uma cólica mais intensa do que o normal. E é normal. É assim mesmo. E eu comecei a sentir aquela dor, e eu, tá, eu tô abortando. Sozinha em casa. Sim. E aí eu liguei, tipo, amor, acho que tá acontecendo e tal. E ele não tinha como vir, óbvio, porque ele tava numa situação super punk lá. E eu falei pra mãe, ai, mãe, eu preciso trabalhar, eu tenho um monte de coisa pra resolver. E eu tava lá no meu computador e sentindo, tipo assim, tentando ignorar que aquilo tava acontecendo. E ela disse, não, nem pensar, eu vou por aí. E veio e ficou comigo. Então, tipo, das 11, mais ou menos, até umas 3 da manhã, eu senti muita dor. Muita dor. E eu entendi depois que aquilo era um pouco de. Meio que a sensação do trabalho de parto, sabe? Porque o meu Uhum. corpo estava expulsando. E, amiga, ainda assim eu não expulsei. Eu Sim. só passei por toda aquela dor. Eu não sangrei. Em nenhum momento depois que eu soube que eu perdi o bebê, eu sangrei. Mas eu senti muita, muita, muita dor. E aí eu precisei fazer um Amil, que é uma curetagem
um procedimento pra retirada, né? Uhum. Do que tem dentro do útero, de todo aquele material. Que, se não me engano, eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que é feito por sucção. Então, Eu acho que sim. né? Uhum. Então eu precisei fazer esse amigo. E aí, esse é um outro episódio da minha perda, que foi terrível, guria, porque eu não sabia que quando tu vai fazer um procedimento desse, não em todos os hospitais, tá? Mas no hospital que eu fiz, o procedimento acontece na ala obstétrica. Então, enquanto eu tava ali, e eu era a única naquele dia, naquele momento, aliás, pra fazer um aborto, eu vi várias mães parindo. Sim. Várias mães parindo. Então, assim, tava na sala comigo, inicialmente eu, numa maca, porque daí eles precisam colocar algumas medicações antes de fazer o procedimento, pra facilitar a expulsão, né? Uhum. Então, eu tava numa maca e tinham mães do meu lado fazendo mapping, né? Que é o exame que acompanha o batimento do bebê. E elas estavam ali pra parir. E eu tava ali pra abortar. Então, cara, às vezes é tudo tão tratado com tanta frieza, sabe? Tipo, eu precisava muito ser acolhida. Não era saudável pra mim estar naquele contexto e nem pras mães que estavam ali. Não era saudável pra Sim. nenhuma de nós. Porque, afinal de contas, elas estão ali esperando seus bebês. E eu tô ali pra tirar o meu bebê. Então, não é bom pra mim estar ali e também não é bom pra elas me ver daquele jeito, sabe? Sim. E aí, eu comentei com uma enfermeira. Falei, olha, eu não tô confortável aqui. Porque, além de tudo, a minha maca ficava reto na sala onde os pais se vestiam pra entrar na sala de parto, pra verem o parto. Uhum. E o Iop tava lá. Então, assim como eu tava junto com as mães, ele tava junto com os pais. E via os pais se vestindo pra entrar e tudo mais, e eu ali, e, tudo muito caótico, assim. E eu comentei, não tô me sentindo muito legal. Não, tudo bem. Daí, amiga, ela fechou uma cortininha, assim. Meio que, tá, tu fica aí isoladinha, que ninguém vai te ver, tu não vai ver ninguém, e faz de conta que tá tudo certo. Foi basicamente isso. Nossa, é um processo muito complicado isso. Mas não é assim em todos os lugares, tá? Uhum. Onde eu fui atendida foi dessa forma, mas eu conversei com a minha médica depois e ela falou: não, tem hospitais que a mãe em luto fica no outro Outro ambiente. espaço. E aí, isso, depois que aconteceu, foi tudo lindo, tipo, lindo no sentido de que deu tudo certo, né? Uhum. E aí, depois disso, ainda precisei fazer um outro procedimento, porque em decorrência desse AMI, o meu útero ficou com várias cicatrizes, aí eu não tava mais tendo meu ciclo regular, virou uma grande bagunça. Aí eu fiz outro procedimento pra tirar essas cicatrizes de dentro do meu útero e agora eu estou plena. E eu vi que tu comentou também no teu daily sobre o fato daquela recomendação inicial ali dos 3 meses de não compartilhar com ninguém. E como foi essa situação pra ti, né? De tu não ter compartilhado quando teve uma coisa boa que aconteceu. E aí, no final das contas, tu só teve a perda pra falar pras pessoas, né? Exatamente. Esse pra mim sempre foi uma situação muito um tabu muito grande que eu nunca concordei. Mas eu também entendo que às vezes eu tenho opiniões meio extremas sobre coisas que Uhum. são comuns da sociedade. E esse é uma coisa comum. Geralmente Sim. as mulheres esperam 3 meses pra contar, aquelas 12 semanas, né? Justamente porque diminuiria o risco de perda do bebê. Toda a minha breve gestação, e mesmo antes de eu engravidar, eu já falava que eu achava injusto isso. Uhum. Porque nos tira a oportunidade de celebrar o bebê com as Uhum. pessoas que a gente ama e que quer que saibam. E nos dá a única oportunidade de lamentar com essas mesmas pessoas. Sim. Então, não me parece uma conta lógica ou justa, sabe? E quando eu falo sobre isso com alguém, muitas vezes as pessoas dizem: nossa, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. E pra mim sempre foi muito óbvio pensar dessa forma. Só que, claro, uma gestação não é feita via de regra de uma única pessoa, né? No meu Uhum. caso, eu sou casada, então eu precisava também que o meu marido compartilhasse da mesma opinião, pra nós chegarmos num denominador comum e decidir: a gente vai escancarar pro mundo, vamos esperar. E escolhemos juntos guardar essa informação. Mas eu sempre tive aquele desconforto, aquele incômodo de, poxa, eu podia estar vivendo tão mais, sabe? Eu lembro de uma situação, inclusive, que a gente saiu pra ver. É que, amiga, vamos lá, emocionada, né? Uhum. Eu saí pra ver Quartinho, tipo, muito logo. Uhum. E ele junto. E eu, como eu sou muito pequenininha, muito magrinha, a minha barriga, em alguns momentos do dia, ela já ficava maior, sabe? Uhum. E aí eu vestia um look que era tipo uma calça de pijama, assim, e uma camisa de pijama, parecia um pijama. E ficaria lindo se eu tivesse deixado o elástico pra baixo da Sim. barriga, sabe? E eu ficava pensando, não, mas peraí, daí todo mundo vai entender que eu tô grávida, eu ainda não posso parecer grávida. E aquilo me deixou numa angústia tão grande do tipo, meu Deus, é o meu corpo.
Eu tenho que esconder uma coisa que é bonita e que eu quero, Uhum. porque as pessoas não podem saber que eu tô grávida. Isso não é justo comigo, com o que eu Sim. tava vivendo, sabe? Então, essa questão, esse tabu, assim, me incomoda demais. Eu entendo que é pra proteger a mãe, mas eu também acho que é pra proteger a sociedade de ter que encarar o luto junto, sabe? Uhum. E aí eu acho que não é justo, não é uma conta que fecha pra mim. Sim, porque no final das contas tu só pôde ter ali com as pessoas mais próximas de ti o momento da perda e não realmente a comemoração de como foi pra ti o momento de Perfeito. estar. Isso é uma coisa que a gente até conversou antes, de há muito tempo atrás, a gente falou no dia que tu fez a campanha da Anexa sobre gravidez e engravidar, e a gente tava compartilhando nossas vontades, né? E não era uma coisa que tu tinha muito em ti, mas não aquela coisa tipo, nossa, meu desejo de vida é ser mãe, Uhum. mas se acontecer. E como que foi esse processo pra ti? Tipo assim, vocês decidiram ter o nenê? Uhum. Vocês se programaram? Foi uma coisa que aconteceu? Não, nós decidimos e foi tudo muito planejado. Uhum. Eu sou uma pessoa muito metódica, né? E quando a gente tá nas mãos do acaso de Deus, ou seja lá o que for que se acredite, nada é tão lógico assim. Sim. E aí, abrir mão do controle é um processo muito difícil pra alguém que gosta de se ter tudo tão planejado quanto eu, sabe? Uhum. Mas a gente decidiu que queria engravidar mais ou menos em maio do ano passado, vai fazer um ano, né? E eu usava DIU por muitos anos. Eu tava no terceiro, acho que no terceiro DIU. E fazia, então, quase 15 anos que eu usava, né? Uhum. Trocando, lógico, a cada 5 anos. E então eu teria que tirar, porque não era o prazo de vencimento ainda. Eu teria Uhum. que decidir tirar. E aí, essa decisão, ter que ir até o médico, beleza, vamos tirar o DIU, porque agora eu quero engravidar, vindo de uma pessoa que nunca manifestou esse desejo da maternidade, já Uhum. foi um desafio pra mim, né? Sim. Mas a partir do momento que a gente decidiu que queria ter, beleza, então vamos tirar o DIU. E aí eu lembro que eu fui fazer uma consulta médica normal, aquela anual, no meu ginecologista, e eu falei, agora eu quero engravidar, eu tô pensando em tirar o DIU. E a gente foi pro exame físico. E amiga, né, aquela posição que a gente sabe, Uhum. eu só senti um fisgão, assim, e eu morria de medo de ter que tirar o DIU, tá? Morria, Uhum. porque todo mundo falava que era uma dor terrível. Sim. E eu só senti um fisgão, e ele fez assim, ó, Saiu. com o DIU na mão, eu, então é agora. Sim. E isso foi, na verdade eu queria em maio, mas a gente acabou adiando um pouquinho pra junho, porque houve enchente, Uhum. todo aquele rolê. E então os planos foram adiados em poucos meses, mas enfim, tirei o DIU, tá? E eu achava que, sei lá, poderia. Amiga, a gente ouve coisas que algumas mulheres levam anos pra conseguir engravidar. Eu não tinha a Sim. menor noção de como seria pra mim, se eu era fértil, se ele é fértil, se nós dois juntos conseguiríamos gerar um bebê. E surpreendentemente, em mais ou menos 5 meses, porque foi, vamos lá, foram 2 meses no freestyle. A gente tinha combinado que. Não, 3. A gente combinou que 3 meses ia ser freestyle. Quando Uhum. a gente quiser, tá tudo Vai. bem, não vamos cuidar da ovulação. Sem Nem coisa nenhuma. Não, reloginho. sem neura. E os outros 3 meses, se desse jeito nós não conseguíssemos, os outros 3 meses nós iríamos cuidar da minha ovulação. E aí, no segundo mês cuidando da minha ovulação, ou seja, o quinto mês sem DIU, eu engravidei. Uhum. Então foi relativamente rápido. Foi rápido, né? Pensa, tipo, eu fiquei 3 meses sem cuidar da ovulação. Sim. No segundo mês que eu cuidei, eu engravidei. E aí eu fiquei no céu, né? Meu Deus, vendo ainda de um histórico familiar de gravidezes que não foram tão fáceis de acontecer, Uhum. tanto do meu lado quanto do dele. A gente pensava, tá, talvez não seja tão simples assim pra nós. E foi, amiga. Então, na verdade, foi só, no meu caso, nessa gestação, foi só controlar o meu ciclo e deu tudo certo. Uhum. E aí eu fiquei em êxtase, né? Porque, meu Deus, como assim? Eu tava esperando, eu esperei, achei que eu iria esperar anos, talvez, por isso. E em pouquíssimo tempo eu tava grávida. Então, esse foi o meu processo de Uhum. gestação. E quando que as coisas, né, não tomaram o caminho que eram pra tomar? Quando que aconteceu isso? Quando a gente falou sobre isso com a minha obstetra, que inclusive é maravilhosa, Uhum. ela me disse que, na verdade, 60% das primeiras gestações acabam em um aborto espontâneo. Só que só Nossa. 20% das mulheres sabem que estavam grávidas. Porque é muito comum tu engravidar, perder e tu nem saber que estava grávida. Então, imagina, amiga, mais da metade das mulheres Nossa, passam por isso. é muita E coisa. só 20% de nós sabe que isso tá acontecendo. Como eu Sim. tava muito atenta pra maternidade, no meu primeiro atraso eu já, meu Deus, tô grávida. E Uhum. tava. E como foi pra ti o processo emocional, assim, de ter a tua perda depois de estar nesse momento de êxtase, assim, de tipo, meu Deus, eu consegui muito rápido. E aí tudo ali que na tua cabeça tava tudo certo, foi muito rápido também. Sim, é uma grande loucura, porque perder alguém nunca é fácil, né? Sim.
num estado normal, teu organismo normal. Perder alguém é sempre muito trágico. Sim. Perder alguém estando grávida, numa bomba hormonal, em que tudo é muito intenso, e as emoções, inclusive, são... Tu tá muito feliz, ou tu tá muito triste, ou tu tá muito empolgado, ou tu tá muito cansada, tudo é muito, sabe, amiga? Então, perder alguém nesse contexto é muito ruim. É muito... Não vou dizer que é pior, mas é diferente. Sim, é um sentimento, até o sentimento da maternidade eu imagino que seja completamente qualquer coisa, completamente diferente de qualquer coisa que eu já vivi, já Sim. senti. E é aquela coisa que as mães falam, né? Quando tu for mãe, tu vai saber. Eu acho que é só assim pra gente ter uma noção, né? É uma loucura. E a gente se sente muito poderosa. Eu achava engraçado, porque às vezes havia mulheres grávidas e pensava, meu Deus, mas que tanto que ela tá, né? Assim, Uhum. que borogodó é esse, sabe? E guria, é bizarro, porque a partir do momento que tu tá grávida, nossa, agora eu me vesti de mim, sabe? Uhum. É uma coisa muito doida. Mas enfim, a perda é muito intensa também por isso, né? Porque tu já tá numa montanha-russa de emoções e aí tu perde. E a partir do positivo, amiga, o bebê já tá, a criança tá lá na faculdade já, sabe? Uhum. Na sua cabeça já. Nossa, tu construiu uma vida inteira, toda uma história que não é só o bebê que tu perde, tipo, uma projeção da tua vida, Uhum. sabe? Então é muito maluco mesmo, muito intenso. E nesse processo pra ti, já que eu sei que tu compartilhou um período depois, né, da tua perda, tu esperou um tempinho pra compartilhar nas tuas redes sociais, mas assim, o apoio que tu teve de família, teve alguma coisa que foi assim essencial pra te passar por esse período, além, imagino, da presença da tua mãe, né, que ela é muito importante pra ti. Sim. Não, minha mãe foi crucial, né? E eu sou. É engraçado falar sobre isso com mulheres que não passaram por isso, pela perda. Porque a minha mãe sente o amor de mãe, mas ela nunca sentiu o amor de mãe que perdeu o filho. Uhum. Então, ela tem empatia pra esse nível de conversa, exigiu que ela experimentasse uma coisa nova também, sabe? Uhum. Então, foi muito maluco, mas eu fui muito acolhida pela minha mãe, pelo meu marido, obviamente. Embora naquele momento nós estivéssemos passando por uma situação familiar muito delicada, em que exigia que ele estivesse presente para outro familiar, enfim. Meu sogro estava passando por uma situação de saúde muito delicada no mesmo momento em que eu tive meu aborto. Então eu precisei muito da minha mãe. Mais do que se eles conseguissem estar 100% pra mim naquele momento, né? Uhum. Então minha mãe foi crucial, assim, eu fui muito abraçada, muito acolhida. E a parte triste é que muitas das minhas amigas ficaram sabendo que eu tava grávida só quando isso aconteceu, né? Sim. Então, todo o processo que poderia ter sido mais... Acolhido, né? envolver mais pessoas que eram importantes pra mim, no fim das contas, só envolveu a perda, sabe? Sim, na perda. E depois que tu teve esse processo que tu compartilhou, né, nas tuas redes sociais, o que aconteceu, eu vi que teve muita repercussão. E dessa repercussão que teve alguma coisa, assim, que tu lia e pensava assim, bah, não é isso, sabe? Porque eu acho que tem muitas pessoas que, às vezes, têm a intenção de ser, né, te consolar e de te dar uma palavra de amiga ali, mas às vezes não é o correto. É que é um assunto muito delicado, eu acho também. Sim. Tanto para as pessoas que vivem, quanto para quem tá ali, né, sem saber o que fazer. E eu acho que o que eu tô querendo trazer também é isso, é um olhar para as pessoas que não sabem como lidar com isso de fora. O que elas podem fazer, sabe? E o que elas não devem fazer. Sim. Amiga, eu tenho muito cuidado pra falar sobre essa pauta, porque não existe certo e errado. E na gestação, especialmente, cada um sabe o que é melhor pra si. Então, tudo que eu falo é muito pautado pela minha vivência, sabe? E eu ouvi algumas coisas que me deixaram chateada, é claro, como... se tivesse, né, guardado mais essa informação, talvez tivesse evitado alguma coisa. Isso não é coisa que se conte, Mas tu nem sabe? contou, né? Não, mas pra quem eu contei, entendeu? Se eu não Entendi. tivesse compartilhado com, sei lá... Porque às vezes tu vai numa loja. Eu fui comprar o quartinho do bebê. Sim. A vendedora tinha que saber que eu tava grávida, era óbvio que eu tava grávida. Então é esse tipo de coisa. Por que não esperou mais, sabe? Por que tu não esperou mais pra fazer isso? Eu tinha roupinha, tenho roupinha ainda. Então, cara, isso aqui, cara, pra mim era uma coisa tão latente, tão importante, que, meu Deus, eu tô grávida, Você não queria esperar, né? eu vou viver isso aqui. Então. E que bom que eu vivi. Sim. Apesar disso tudo. Mas eu ouvi algumas coisas assim. Porém, eu também ouço coisas que eu sei que são ditas de um lugar de muito amor. Mas ainda assim elas machucam. Porque a gente já tá maltratada com aquele sentimento de dor. E às vezes tu ouve, por exemplo, fica tranquila que vai dar tudo certo. Ou controla a tua ansiedade. Só que nesse processo de querer engravidar, de tentar,
a cada mês que o teu ciclo recomeça, é uma nova frustração. Então não é tão simples assim, simplesmente decidir que, ai, não, eu não vou ficar ansiosa sobre isso. Porque eu não vou ter controle dessa minha emoção. É óbvio que todo mês eu tenho uma nova expectativa. Sim. E quando ela não se concretiza, eu tenho uma nova frustração. Isso é natural. Mas, então, eu entendo que essas falas vêm de um lugar de acolhimento e de carinho, mas eu também entendo que nem eu e nem qualquer pessoa que me diga que vai dar tudo certo, sabe se vai dar tudo certo. Então, eu prefiro, de novo, não tem certo e errado, mas eu prefiro que me digam, nós estamos juntas, e o que tu precisar, eu tô aqui, do que me diga, vai dar tudo certo, confia, te mantém confiante. É claro que eu tô confiante. Só que esse é um processo muito individual e muito delicado. Então não é tão simples assim, sabe? Sim, e a situação de a pessoa te aconselhar também. Não fique ansiosa. Existe essa possibilidade? Tipo assim, as pessoas já são ansiosas naturalmente na vida com as coisas mais banais. Imagina uma coisa que tu quer tanto e que daí tu passou por uma situação que já foi frustrante e aí tu quer muito isso. Como que não vai ficar ansiosa, né? E agora, amiga, como estão as tuas expectativas? Tu tá tentando de novo? Eu sigo tentando, mas eu sigo naquele flow do início que eu te comentei. Tipo, cara, vamos devagar. Sem pressão. Eu não quero me colocar nesse lugar de angústia, de tipo, meu Deus, como agora eu te falei, eu tô rolando, tá tudo bem, entendeu? Não vou entrar em parafuso por causa disso. Mas continua sendo um desejo, óbvio. Ter experienciado a maternidade me confirmou o quanto eu quero ser mãe. Era isso que eu ia te perguntar. Tu tem agora, depois de passar por isso, tu tem essa vontade maior do que tu tinha antes? Muito. Mas eu também entendo, amiga, que se eventualmente eu não conseguir gestar o meu desejo de ser mãe, ele vai continuar existindo. E eu posso, no meu caso, eu penso que eu conseguiria sanar isso, validar essa minha vontade de outras formas, através de uma adoção, ou enfim, seja como for. Então, eu tenho o desejo de ser mãe, mas eu não quero me colocar nesse lugar de eu só vou conseguir ficar plenamente feliz com a maternidade se eu gerar uma criança. É claro que estar grávida é incrível. Eu amei estar grávida. Especialmente porque eu me sentia muito bem. Mas eu tô respeitando o processo, assim, e entendendo que as coisas vão acontecer na hora que elas tiverem que acontecer, se elas tiverem que acontecer. E quem sou eu pra questionar isso tudo, sabe? Sim, eu achei muito legal. O plano maior, né, a gente sempre tem que confiar de que vai acontecer da forma que tem que ser. Exato. Mas eu achei muito legal também essa campanha do Boticário, que é de Dia das Mães esse ano, que trata justamente sobre as mulheres tentantes. E tem ali um caso, eu acho, uma mulher que também teve um aborto espontâneo, né, no vídeo da campanha. E eu acho que justamente por isso que a gente também decidiu trazer esse assunto no Dia das Mães, para dar essa visibilidade para as mulheres que são tentantes, que já se sentem mães e talvez nasceu isso, né, através da tentativa, que talvez antes não tinha essa vontade. Não querer ser mãe também não é um problema, né? Né? Eu acho que a gente precisaria também desconstruir um pouco desse pensamento, sabe? Porque por muito tempo eu fui essa pessoa que dizia, não, eu não quero ser mãe, eu acho que eu não quero, eu acho que eu não quero. Beleza, agora eu quero. Mudei de ideia. Passou a fase, é isso que eu digo também. Às vezes, numa fase, a gente acha que não quer aquilo, porque tu tá vivendo uma coisa que não tem nada a ver com o momento da maternidade. Por isso que eu decidi trazer a Carô também, nesse Dia das Mães, pra gente abrir espaço pra essa fala sobre as mulheres tentantes, sobre esse período também pós-perda, porque eu sei que é muito comum, inclusive na minha família, minha mãe, a minha avó, várias mulheres passaram por isso, e imagino que várias de vocês vão se identificar se já passaram por esse momento de perda, ou também mulheres que estão tentando engravidar, e também quem quer engravidar e não sabe como vai ser esse processo, tem medo de estar sozinha, né, durante esse período, saibam que vocês não estão sozinhas. Não mesmo. E a partir do momento que eu comecei a falar sobre a minha história, que eu também entendo que tem mulheres que preferem reservar, e tá tudo bem, né, cada um lida da sua forma, mas eu entendo que o meu processo de cura envolve falar sobre a minha história. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu soube de muitas pessoas, inclusive bem próximas a mim, que tinham passado pela mesmíssima coisa, em silêncio. Sim. E se sentiram confortáveis de dividir comigo, porque eu abri a minha história. Então, eu me sinto mega lisonjeada, na verdade, de saber de coisas que talvez essas mulheres nunca tenham tido a oportunidade de falar com outra pessoa e se sentiram à vontade pra compartilhar comigo. Então,
Fico feliz, amiga, pelo espaço também. Obrigada. É isso aí, não sintam-se sozinhas, estamos todas juntas. Sim. Obrigada, amiga, por vir Imagina, que aqui e agradeço. falar sobre isso também aqui pela primeira vez, né? Tu não tinha tido nenhum momento de abrir a tua história, então estou feliz que você decidiu compartilhar aqui conosco. Obrigada. E espero que tenha gostado. Eu amei. Que bom! E é isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje do Rafa Show. Um beijo para toda a mulherada e feliz Dia das Mães. Felizes das mães. Ai. Ai, amiga, foi muito lindo. Parabéns por ter compartilhado essa história.